E não é verdade que o golpe de 64 teve apoio popular. Tanto não é verdade que a ditadura perdeu as eleições para governador em Minas Gerais, no meu estado, com muita honra, e no Rio de Janeiro, depois de impugnar vários candidatos, porque a ditadura inventou o domicílio eleitoral e inegibilidades que não existiam no Brasil. Perdendo as eleições, acabou com as eleições. Acabou com os partidos, impôs a censura e a repressão. Mas o povo resistiu. Primeiro os estudantes, depois os jornalistas, os intelectuais, os artistas, depois os trabalhadores, com as greves de Contagem e de Osasco como símbolo. A ditadura ia cair nas ruas, até porque tinha se iniciado uma resistência armada no país. Aí veio o ato número 5. E veio o terror, a repressão, a ditadura nua e crua. Mas, em 74, o povo derrotou a Arena. Nem o MDB esperava o resultado eleitoral. 16 de 21 senadores e 44% da Câmara dos Deputados. O que os militares fizeram? Fizeram um pacote de abril. E assim mesmo, perderam as eleições de 78. Em 78, o MDB ia eleger no colégio eleitoral o presidente. Eles mudaram as regras do colégio eleitoral. Mas a UNE foi reconstruída e surgiu um fator determinante na história do nosso país, a classe operária industrial que tinha sido criada no Brasil pela industrialização na sua segunda fase, a indústria pesada, a indústria química. Essa classe operária se levantou no ABC, surgindo a liderança do Lula. E nós tivemos depois a campanha das diretas. E a Constituinte, que foi uma Constituinte marcada pela presença popular. Todos nós nos lembramos da mobilização que houve no país. Eu digo isso para repor a história que o nosso povo resiste, luta. E se temos democracia é por isso. Porque como a extrema-direita e o conservadorismo cresceu no mundo todo, inclusive na América do Sul, nós acabamos de ter eleição na Argentina de um governo de extrema-direita, é preciso recolocar que a luta é que faz a lei, a luta política, a luta social. Esse é o nosso papel. Por isso que nós relembramos 64. Por isso que é um compromisso irrenunciável o esclarecimento sobre os mortos desaparecidos, a comissão de mortos desaparecidos, a luta pela verdade do que aconteceu. O nosso povo não parou de lutar. 5 vezes elegeu o Lula, a Dilma, presidente da República. E elegeria o Haddad se o Lula não tivesse sofrido um processo político de exceção e sumário que o levou à prisão. O Brasil teria sido governado já em 18 por um governo democrático, o mínimo nas condições hoje que um país como o Brasil necessita. Mas há um elemento que precisa ser recordado aqui, que é o papel dos militares, as Forças Armadas brasileiras. É preciso, e o Supremo Tribunal Federal já adotou uma decisão que não há poder moderador. O artigo 142, já por interpretação do próprio Supremo, não dá às Forças Armadas nenhum papel político. Nós não estamos no Império, no artigo 14 da Constituição do Império, que transformava o imperador em poder moderador. Nós estamos numa república democrática. Mas não basta a despolitização e a volta aos quartéis, porque isso aconteceu em 88. Mas por que, depois de 30 anos, os militares voltaram a organizar, a apoiar uma candidatura e depois constituir um governo praticamente cívico-militar? Porque vamos lembrar que a maioria do Estado-Maior do Exército foi para o governo do Bolsonaro. É bem verdade que ele expulsou, de uma maneira humilhante, 3, 4 generais de 4 estrelas do seu governo.
O comprometimento das Forças Armadas com o governo Bolsonaro e com o 8 de janeiro está aí. Tanto é que agora passam a ser investigados 60 e tantos militares de altas patentes das Forças Armadas. É preciso ir à questão principal, que é a educação nas escolas militares. E o sistema de promoções. E a prevalência do poder civil do presidente da República sobre o poder militar. Nunca houve isso no Brasil. O poder civil, e o Supremo está dizendo isso, se nós queremos que não voltemos a 8 de janeiro, não voltemos a 31 de março, o Congresso Nacional tem que fazer, e o país, porque existe nesta casa e na Câmara 2 projetos sobre a Estratégia de Defesa Nacional, a Política de Defesa Nacional e o Livro Branco, que estão paradas. É preciso que, publicamente, o país todo debata o papel das Forças Armadas, democraticamente, até para o Brasil ter umas Forças Armadas à altura do que o Brasil é. Então, é preciso recordar para que não se repita, mas é preciso continuar a luta democrática. Essa luta democrática significa que é preciso consolidar e aprofundar a nossa democracia. Por que a democracia está em risco? A democracia está em risco porque não se fizeram as reformas estruturais, porque não há uma democracia social. Quando a democracia social deixa de existir, a democracia institucional política corre o risco. Então, nosso papel para consolidar a democracia brasileira é fazer uma revolução social no Brasil. O que significa fazer uma revolução social no Brasil? Significa desconcentrar a renda, a riqueza e a propriedade. Porque o Brasil é rico. O Brasil é rico. Não há nenhuma razão para 20 milhões de brasileiros e brasileiras passarem fome. Não há nenhuma razão para 1% dos brasileiros terem a mesma renda que 100 milhões. 10% era metade da renda do país. O país, praticamente, a renda nacional vai sendo apropriada pelo capital financeiro, pelos altos juros, 728 bilhões de reais de pagamento de juros da dívida pública. Um trabalhador paga 30%, 40% de juros para comprar qualquer bem. Então, a estrutura tributária, em vez de desconcentrar a renda, concentra a renda. E o país fica no subconsumo, fica, como se diz, o voo de galinha. Para desenvolver esse país e para ele encontrar o seu destino, é preciso fazer uma revolução social, que significa uma reforma tributária, uma mudança na estrutura financeira do país e priorizar a ciência, a tecnologia e a educação. O Brasil precisa de uma revolução educacional. Em 10 anos, nós temos que fazer 100 anos. Esses são os desafios da democracia. Se nós queremos consolidar a democracia, nós precisamos fazer uma revolução social no Brasil. É hora de completar a Revolução Brasileira. A tão esperada Revolução Brasileira é a Revolução Democrática que nós precisamos fazer. Que, repito, o Brasil precisa de uma revolução social. E, nesse sentido, João Goulart foi um precursor. João Goulart foi derrubado pela força das armas, que a nação deu às Forças Armadas para defendê-la, e eles tentaram dar golpe em 50 com Getúlio, em 55 deram um golpe que um contragolpe militar impediu, deram golpe em 61 que o Brizola e o povo, e a Brigada, o Terceiro Exército impediram, e deram em 64. Vejam bem, é todo um período histórico que nós temos. Então, João Goulart defendia exatamente as reformas de base, a reforma universitária, urbana, agrária, tributária. Vamos lembrar isso. Era a bandeira e a soberania, porque um país como o Brasil não tem, eu disse isso, muita gente não gosta, independência na sua política econômica. Porque as forças econômicas internas e internacionais acabam, quando não conseguem via a pressão financeira, o fazem com sanções, bloqueios que nós assistimos hoje no mundo, inclusive contra Cuba e a Venezuela. Então, o Brasil precisa de um pacto nacional, de um acordo nacional, para que as forças políticas, as forças que representam tanto as classes trabalhadoras
como setores importantes do empresariado e as camadas médias, democráticas, progressistas, se unir em torno de um programa. Não é possível que o Brasil perca outra oportunidade histórica, porque já abriu uma janela de oportunidade histórica para o Brasil, por causa da transição energética, por causa da transição ambiental, por causa das consequências do surgimento da China, da Índia, da Rússia, da Turquia e do Irã como potências. Há uma oportunidade, que é preciso reestruturar o capitalismo no mundo. E o Brasil tem essa oportunidade, mas para isso o Brasil precisa internamente de uma unidade, de uma coesão, para que nós tenhamos força para fazer as mudanças que o Brasil precisa. Muito obrigado.